Passar para a questão 2 aqui, tá? Para a gente poder, consequentemente, visualizar aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui no gabarito, para ver se eu... Para ver aqui rapidinho se está tudo certo para vocês. Está tudo certo, é isso mesmo. Pensei que eu tinha trocado a ordem de algumas questões aqui, mas não, tá? Eu confiro o gabarito depois, juntamente com vocês aqui. A questão 2, meu caro, é o seguinte, o cara vai estar conversando com você assim, ó. Sabe-se que a questão antrópica tem promovido alterações consideráveis em solo em função da sua forma equivocada. Considerando-se essas informações e os seus conhecimentos sobre solo, pode-se afirmar que, vamos lá, A. Os solos jovens possuem horizontes definidos, mas não são férteis, mais utilizados e só são encontrados nas regiões com médias latitudes. Não, tá? Os solos jovens possuem horizontes definidos. Na verdade, os solos jovens, nem todos possuem horizontes definidos, tá? Então, só estou deixando isso aqui claro para você. Nem todos os solos possuem horizontes definidos. E por que nem todos possuem? Porque, de fato, nós temos aqui solos que têm uma carga, uma característica bem diferente, né, diante da sua área. E eles são encontrados só nas regiões de médias latitudes? Também não. A depender do processo de erosão, de sedimentação que você tem no ambiente, você pode encontrar solos de diferentes idades, estruturas, características em determinados locais, tá? Então, consequentemente, a gente não vê isso aqui, tá? Olha só que legal. É isso aqui, ó. Tá? Um solo com a sua característica. Eu vou passar para a próxima aqui para a gente poder ver. Os solos alcalinos, cujo pH é superior a 8,5, são os mais adequados para a agricultura devido à sua textura porosa. Eu não estou falando para vocês aqui, olha só que bacana isso, do pH versus porosidade, tá? Só existe esse linkamento quando obrigatoriamente você tem algumas condições que estão envolvidas diretamente com reações químicas. No caso dessa característica que a gente vê aqui, o pH do solo ser ou não um pH poroso, ele não interfere, mas eles são bons para a agricultura? Não. Eles são úteis para a agricultura quando você quer fazer uma compensação de solo, quando você quer fazer um solo que ele tem diante da sua dinâmica uma característica mais próxima, mais compassada da dinâmica de organização dessa característica de solo. Então ele vai ser um solo que oferecerá diretamente uma possibilidade de linhagem dessa discussão, dessa distribuição aqui, um pouco mais à frente, né? Então são solos que deveriam ter não só a questão de textura porosa, mas também a questão de um solo com melhor característica, um solo com melhor possibilidade, né, de ter a concentração de matéria orgânica, não é o que a gente observa diretamente aqui, tá? Então esse ponto, ele é um ponto bem importante nesse cenário. C. E olha só que legal isso. O horizonte A do solo é o mais intemperizado. Por quê? Sendo mais exposto, está sujeito às alterações naturais e antrópicas. Sim, é uma alternativa que a gente pode considerar como uma alternativa correta. Mas eu quero convidar você rapidinho a ver um negócio comigo aqui, ó. Eu vou até apagar dessa cor preta, já que a gente está fazendo a informação e conversa sobre as questões, eu vou fazer com vocês aqui. Eu tenho aqui o meu horizonte de solo, tá? E esse meu horizonte do solo, eu estou fazendo para vocês aqui, tá? E esse meu horizonte do solo, ele é um horizonte do qual você vai perceber várias camadas, tá?
E essa camada aqui é a camada O de matéria orgânica. E geralmente essa camada aqui, ela é chamada de A ou E. Depende muito. Isso aqui é um perfil longitudinal do solo para vocês. O que a gente consegue visualizar aqui? Que quando ele fala que a camada A do solo, o horizonte A do solo, ele é mais intemperizado, porque ele está sendo mais exposto. Errado não está. Mas olha para você ver, o horizonte O, ele estaria sendo mais exposto aqui do que o A. Só que ele chama atenção apenas para o A. Então, a gente tem, devido a essas sujeitações naturais do ambiente, uma camada que, consequentemente, vai oferecer, sim, tá? Um ambiente mais antropizado, um ambiente com maiores características dessa distribuição de quantidade daquilo que obrigatoriamente precisa ser feito, tá? Então, já vamos deixar marcado aqui a C. Vou colocar só para você aqui o nosso gabarito certinho para você poder ver. Vamos para D, só para a gente ver o que está errado nela aqui, tá bom? A lixiviação dos solos nas regiões intertropicais só ocorre porque nessas regiões os índices pluviométricos são elevados e as chuvas são concentradas no verão. A lixiviação do solo, tá? A lixiviação é a remoção de grande carga de matéria orgânica e ferro, né, da superfície do solo, e você vai depositando ele nas camadas inferiores desse solo, né? Então, você cria aqui um mecanismo para que esse solo possa ser superficialmente lavado, tá? Uma vez que esse solo ele é superficialmente lavado, a gente tem uma característica bem comum. Nas regiões intertropicais, só ocorre porque os índices pluviométricos não são elevados. Aí que interessante. São elevados, né? Perdão. Né? Os índices pluviométricos são elevados e as chuvas são concentradas no verão. Não são concentradas no verão, porque senão ocorreria, né? Então está errado. Você tem aqui maiores quantidades, mas é uma chuva distribuída o ano todo. Né? Distribuída o ano todo. Porque eu estou falando para você não da Amazônia brasileira, mas de toda a região intertropical. E de toda região intertropical, obrigatoriamente a gente tem como condição, como exemplo aqui, essa relação de que não só num período do ano você vai ter isso. Senão seria muito útil, inclusive para a organização do solo. O solo teria aqui uma formatação diferente, onde ele não conseguiria, de fato, promover, gerar aqui uma quantidade, né, interessante assim, de distribuição de água no solo, tá? Então, o tempo aqui seria um tempo diferente daquilo que a gente precisaria entender para ter, tá?